Olá, meus bonitos e minhas bonitas, caros professores, cuidadores, futuros professores, gestores da educação infantil. Sejam muito bem-vindos à aula 1 do curso BNCC Foco na Educação Infantil. Eu sou o professor Ítalo Bandeira e nos próximos meses, na verdade nos próximos 2 meses, nós vamos estar através deste canal do YouTube nos dedicando a estudar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular, que está adentrando o sistema educacional brasileiro, modificando nossa forma de ser professor, de enxergar a educação e as relações de aprendizagem. E aí a gente vai estudar um pouquinho agora o que é que a BNCC ela vem dizendo a respeito da educação infantil, o que é que se espera dos educadores, das educadoras, dos gestores, dos cuidadores, em relação à educação infantil, fazendo essa ponte com a Base Nacional Comum Curricular. Para quem já foi meu aluno no curso 1, nós estudamos, nos debruçamos, nos dedicamos a entender o que seria a BNCC no aspecto geral e também voltado para as questões do ensino fundamental. A gente viu competências e habilidades as áreas do conhecimento, né? E agora não vai ser diferente com a BNCC. Nós vamos estudá-la, mas agora o foco é a educação infantil. É aquelas crianças fofucinhas, lindas, coisas mais lindas do mundo. Como é que nós podemos ajudar elas a se desenvolver cognitivo e emocionalmente falando, de forma positiva. Para quem me conhece sabe o tanto que eu amo crianças, sou apaixonado por essa faixa etária de idade, sabe como é bom estudar sobre isso, né, pessoal? Vamos lá, para frente. Guardo os detalhes para vocês, mas pode comentar aí no vídeo embaixo, se quiserem, né, e dar o like de vocês também, não esqueçam, né, e se inscreva no canal quem não for inscrito também. Tô tão blogueiro dando essas aulas online, acho tão bonito, mas vamos lá, pessoal. Seguindo aqui o nosso esquema de aulas, eu nunca começo minhas aulas sem um processo reflexivo, porque eu sou uma pessoa reflexiva, eu sou uma pessoa que vive pensando na vida, é tanto que minha ansiedade é a mil, mas o objetivo dessa reflexão é justamente travar essa ansiedade de se desenvolver emocionalmente, né? E a reflexão que eu trago para a nossa aula de hoje é uma reflexão pertinente ao nosso conteúdo do curso nos próximos 2 meses, né? Ilumine sua alma, faça uma vivência em busca de sua criança interior e faça as pazes com sua criança interior, né? Quem já foi minha aluna, ou meu aluno na disciplina de educação infantil na graduação, sabe que eu começo essas aulas falando sobre essa faixa etária de idade com uma dinâmica, que vocês viajam para o interior das crianças de vocês. Porque nós somos a somatória de tudo aquilo que nós vivemos, da forma como nós reagimos ao que nós vivemos, é o que nos faz esse adulto hoje com a mente tão complexa que, vez ou outra, apresenta os bugs. E para a gente resolver os bugs da nossa mente adulta, nós precisamos encontrar os nossos traumas, as nossas feridas de criança, né? Mas também precisamos encontrar aquela criança feliz, porque teve um momento na sua vida que você foi feliz, nem que seja um momento passageiro, mas você foi. Fazer as pazes e intensificar essa criança feliz, as coisas que ele fizeram sorrir na infância. Então o que eu desejo nesse momento é que você feche os olhos, respire fundo, mergulhe na sua história, volte à fase da sua infância que mais lhe agrada, em que você se sentiu mais pleno enquanto criança, né? E intensifique isso durante as nossas aulas, durante a vida de vocês, porque aí vocês vão ser educadores bem melhores, vão ser educadores bem mais assim fantásticos, que vão conseguir mergulhar nesse universo das crianças e conseguirem junto com elas desvendar, desbravar mundos incríveis, né, pessoal? Então, se você fez essa viagem, se você respirou fundo, se você encontrou sua criança, comenta aí, deixa nos comentários para eu saber. Adoro essas fofocas da infância, tá, pessoal? E aí, depois desse momento fofura, a gente vai continuar falando das fofuras, porém, agora nós vamos nos dedicar ao nosso conteúdo em si, tá certo? Bem, o objetivo geral da gente é estudar a Base Nacional Comum Curricular
compreender o seu processo de construção, de formação, focando nos desdobramentos que a BNCC tem no contexto da educação infantil. Quem fez o curso 1 vai relembrar isso, porque é muito importante. Nós não podemos estudar esse documento, que hoje é a matriz, né, que é a base, o alicerce de todas as atividades que são desenvolvidas do âmbito da educação escolar em todo o Brasil. Por isso esse nomezinho comum, porque o objetivo maior da base é criar um padrão de educação em todo o território brasileiro, algo que a gente já refletia, algo que a gente já discutia como sendo algo inviável devido ao tamanho continental do nosso país. Nosso país é enorme, geograficamente falando, e cheio de diferenças culturais, sociais, econômicas. Mas, bem, o objetivo da base é esse, é padronizar. Mesma coisinha que vocês vão estar falando para as crianças, para os herezinhos de vocês, em Juazeiro do Norte, lá na Serrinha, na cidade de Grangeiro, eu aqui em Milagres, na Amazônia, deveria ser a mesma coisa. Porque a gente parte do princípio de que a Base Nacional Comum Curricular foi resultado de uma construção histórica da educação brasileira em termos de documentos. Quais são os documentos, então, que integram, que antecederam a Base Nacional Comum Curricular e que estão contidos dentro delas como referências, como parâmetro, como ponto de partida? O primeiro deles é a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 10, quando ele garante, né, que a educação é um direito de todos, é um dever do Estado, né, quando ele garante princípios de equidade. Então, a LDB, a Constituição Federal, o processo de redemocratização, a saída da ditadura, que muita gente defende o retorno hoje, foi o pontapé para a gente começar a construir uma educação pautada em princípios democráticos e que todo mundo tivesse acesso a tudo. O outro documento, ele vai sair quase 10 anos, 8 anos depois, na verdade, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB 94/96, né, que vem também, mesmo tendo sido modificada, mesmo tendo sido reestruturada, vem também garantir alguns direitos e colocar para a gente alguns deveres, algumas diretrizes, alguns norteamentos de como seria a educação a partir do ano de 1996, o que ela já sofreu também bastante alterações de lá para cá. Hoje a aula vai estar pautada muito nesse princípio histórico, porque a gente precisa compreender o que veio antes para poder a gente se encontrar enquanto sujeito histórico que faz parte desse processo, para daí a gente compreender a base e aí nos transformarmos em professores que se adequaram e que que vivenciaram a base melhorando-a, que é o nosso objetivo, né? Outro documento muito importante são as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né? O DCNE de 1990, né? Os DCNs, na verdade, de 1999. Desculpa aí o erro na sigla, pessoal, é muita coisa na minha cabeça. Já hoje eu conversava com Diana, uma das alunas do curso, né, e dizia para ela que eu tenho 700 alunos para corrigir a atividade. Mas vamos lá. Os DCNs surgiram em 1999, que eles vão nortear, definir como e quando devem ser aplicados determinados conteúdos, né? Eles também vão fazer parte da Base Nacional Comum Curricular, só que, claro, de forma alterada. Um evento muito importante que acontece desde o ano de 1941 até o último que aconteceu, acho que foi 2010, 2015, por aí, né, que é a Conferência Nacional da Educação, aqui no Brasil. Nessa conferência são determinados, né, vários princípios para a educação, o que precisa ser reformado, o que não precisa ser reformado. E a IACONAI, né, de 2010 para 2014, ela vai começar a dar o pontapé inicial nas discussões sobre a construção de uma base comum curricular. Porque a gente, enquanto educador, tende a meter o pau na base, né? Vamos espancar a base porque ela é algo ruim. Mas, na verdade, a gente tem um pouquinho de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né?
E aí a gente tem muito medo do novo, que isso é natural do ser humano, e que a gente também tem uma carga horária de trabalho excessiva, a gente tem questões financeiras com dificuldade para poder fazer formação continuada, que não é ofertada pelo Estado, que inclusive é um dos princípios da LDB, tá, pessoal? Mas não acontece de fato. Está presente dentro do Plano Nacional de Educação, que já já eu vou falar um pouquinho dele, mas também não acontece. Eu entendo todos os nossos problemas enquanto educadores. Mais do que tudo, eu sou um professor que não só forma professores, que não só dá curso de formação continuada como esse que eu estou dando para vocês, mas que também é professor da escola. Eu estou na educação básica, eu estou no ensino público atualmente. Né? Então eu sei o que é, quais são as nossas dificuldades. Mas enfim, dentro dessa conferência surgiu a ideia da construção de uma base que deveria ser algo positivo, que levasse em consideração as diferenças sociais, culturais, né, as diferenças econômicas, de gênero, as diferenças de origem étnica. Era para ser um documento que levasse em consideração tudo isso para propor um ensino com equidade para o nosso país. Contudo, não é isso que acontece. Né? Demerval Saviano já disse que nós nunca tivemos uma pedagogia, assim, nós tivemos ideias, né, pedagógicas, e porque nunca deram certo, justamente porque elas não levam em consideração a pluralidade, a multiplicidade do nosso povo, das nossas formas de aprender, das nossas cosmovisões, das visões de entender o mundo. Né? E aí ela também está dentro desse Plano Nacional de Educação, que inclusive recentemente passou por algumas alterações. Depois a gente pode estar elaborando um momento para vocês para falar sobre o Plano Nacional de Educação. Né? É uma ideia que surgiu aqui agora, que estou falando para vocês, para surgiu preparar um momentozinho curto, de 4 horas, né, com certificadozinho bonitinho, e vocês dão feedback aqui nos comentários do vídeo também, que aí a gente pode preparar com carinho e propor para o Instituto oferecer também, tá, pessoal? Isso é baratinho para vocês. Cheirinho, vamos continuar, né, aqui. E aí a base é uma construção que foi a junção, né, teve como referência todos esses documentos e a gente continua vendo um pouco desse processo de construção. Muitos de nós, né, dizemos que a base caiu de cabeça, de cara para a gente, mas não foi. Quem fez meu curso passado da BNCC percebeu que a base ela foi colocada para a gente avaliar. No dia 30 de setembro de 2015, a Base Nacional Comum Curricular ela teve um portal criado junto ao MEC, né, onde as pessoas opinavam sobre a construção. Então, desde 2015, a construção da base vem pensada desde 2010, na verdade, vem passando por várias transformações, várias ideias. Em 2015, é criado um portal onde a população poderia opinar sobre isso. Em setembro de 2015, né, do mesmo ano, há uma apresentação de uma versão preliminar da base para consulta pública. Eu lembro que eu era professor da rede estadual na escola profissionalizantes do estado do Ceará. Nós recebemos a base para ler, para opinar, mas a gente estava cansado de uma rotina de trabalho. Muitas vezes a base era colocada no último segundo de um planejamento que você já estava esgotado, doido para a reunião acabar. E aí a gente não consultou isso direito e opinou de qualquer forma. Né? No dia 15 de 3 de 2016, a base foi para uma nova consulta com alterações obtidas através da opinião de especialistas, de professores e também de gente que não tem nada a ver com a educação, que mete o bedelho nessa construção. Né? Em abril do mesmo ano é apresentada uma segunda versão. Em maio, né, tem seminários estaduais para se discutir a base. Só que quando esses seminários vão acontecer, vai ser levado muito em consideração o critério financiamento dessa nova educação, porque o Estado está preocupado se pode ou não manter a educação, né? E aí é a única preocupação deles. Qualidade de ensino, preparação de professor, estrutura de escola, vem por um segundo plano. E aí, quando foi em julho de 2016, foi apresentada uma versão final, faltou um L ali, desculpa, ao Conselho Nacional da Educação. Quando foi em 2017 que houve o golpe, que houve o impeachment da presidenta Dilma, né, que aí a direita assumiu o poder com plano ideológico, político, divisão, né, quem fez o curso 1 percebe que essa minha explicação de agora não é uma defesa partidária, até porque se fosse eu não estaria defendendo nenhum dos partidos, porque não é da minha ideologia política fazer isso.
né? E aí perceberam o porquê dessa construção, né? A primeira aula do curso 1 da BNCC, eu explico ideologicamente como a BNCC ela foi rasgada da forma que ela foi pensada, editada de acordo com o interesse de um pequeno grupo que queria, que quer ainda hoje, né, enfiar uma educação goela abaixo com princípios cristãos, com princípios tradicionais, baseadas no patriarcado, no machismo, baseada no sexismo. E aí, lá no curso 1 eu dei uma aula só sobre isso, pessoal. Vale a pena, sabe? Depois, quem não fez o curso 1, se quiser juntar uma galera aí, a gente pode até fazer uma nova versão desse curso 1 também, para o pessoal que não faz. E aí, em 2017, a base ela é rasgada, chegando em 2008 com a aprovação com a base extremamente elitista, né? Mas com muita coisa boa ainda dentro, né? Então, não pode só condenar a base. E aí, a partir dessa construção, esse slide aqui, essa minha fala para vocês sobre como a base foi montada, que demorou um tempo, ela alerta para uma coisa: nós, professores, somos uma categoria que tende a não se mobilizar contrário às ações que estão fazendo com a gente, que estão empurrando para a vida profissional da gente, e nós acabamos, né, por dizer que as coisas caem no colo, mas as coisas elas são pensadas, elas são repensadas para daí elas serem colocadas em prática. Então nós tivemos tempo para dizer não, só que nós não dissemos não nesse período. Acredito que muitos de vocês que estão fazendo o curso nem tomaram conhecimento na época da construção dessa base. Só tomar um copo d'água aqui para o soluço parar um pouco e a garganta voltar. Só um segundo. Vamos lá. Continuar. Então, é por isso que é importante a gente estudar e conhecer o funcionamento da base. A base ela dividiu a educação brasileira na seguinte estrutura: em fases de desenvolvimento de cognição e emoção. Quando eu falo de cognição, eu estou falando dos aspectos técnicos da aprendizagem que a gente já havia falado, né? Capacidade crítica, de reflexão, de absorção de conteúdo, de aplicabilidade desse conteúdo. E quando eu falo do desenvolvimento emocional, ao pé da letra, né, do desenvolvimento das emoções, em como essa criança ela vai se desenvolver ao longo desses anos de estudo e aprender emocionalmente a colocar o conhecimento dela em prática e a se construir um cidadão pensado no formato holístico, né? E aí a base vai estruturar a educação em 3 etapas de ensino: a educação infantil, o ensino fundamental, que nós trabalhamos no curso 1, e o ensino médio, né, que se houver interesse de vocês, a gente pode concluir essa formação sobre base com o curso a respeito da BNCC no ensino médio. Vou ficar super feliz, porque é o lugar da BNCC que eu mais estudo, que é onde eu atuo enquanto professor. Né? Então, se vocês querem o curso da BNCC 3 ensino médio, também vão comentando aí. E não esqueça também que essa primeira aula, até a segunda aula, podem entrar pessoas no curso. A aula vai ficar disponível por uma quantidade de tempo. Então, convido os coleguinhas. Se você está gostando da aula, se não está gostando, paciência. Já pagaram, vão ter que assistir pelo menos um mês de curso, né? E aí, vamos lá, pessoal. Continuar. Estou brincando com vocês. A educação infantil, então, vamos ter como competências gerais, né, o direito à aprendizagem e desenvolvimento e os campos da experiência, que lá na frente nós vamos ver o que são esses direitos da aprendizagem, quais são os campos da experiência e como desenvolvê-los. O objetivo da aprendizagem e o desenvolvimento estão divididos em fases na educação infantil, em 3 fases especificamente: crianças de 0 a 1 ano e meio, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, de 4 anos a 5 anos de idade, são as fases que vão ser desenvolvidas. E aí o nosso curso vai ter como objetivo estudar o desdobramento da educação infantil dentro dos aspectos do direito da aprendizagem, dos campos da experiência, nessas 3 fases, tá certo? Quais são os objetivos da aprendizagem em cada fase? Né? Como realizá-los? É isso que a gente vai tentar responder ao longo do curso, tá, galera linda? Perfeita. Vamos continuar aqui. E aí, a BNCC em si diz que ao longo da vida escolar, ou seja, dos 0 anos de idade, lá no ingresso da educação infantil,
até o término do terceiro ano do ensino médio, o indivíduo tem que sair essa máquina potente, babadeira, com essas 10 competências gerais. Se o estudante não tiver desenvolvido essas 10 competências gerais lindas, maravilhosas, vocês devem estar cansados de ver no planejamento de vocês essa imagem, porque eu extraí do Google Imagem essa imagem, porque é aqui os coordenadores de vocês utilizam. Lá no curso 1, a gente teve uma tarde de aula falando só sobre essas competências. Foi uma delícia, porque eu expliquei uma a uma, coloquei pontos positivos e pontos negativos de cada um, e foi babado. Quem fez o curso, eu acho que gostou, né? Que tá aqui no curso 2. Né, matriculado, quem não se matriculou não gostou, paciência, nem Jesus agradou a todo mundo, que dirá a minha pessoa, né? Eu procuro me agradar hoje e agradar vocês também, porque isso representa money no bolso, que é tudo que eu quero, e também uma boa relação com vocês. Desculpa, pessoal, é só brincadeira pra gente ir interagindo um pouquinho, mesmo nessa educação remota que eu não posso abraçar, brigar, brincar, mexer em vocês, né? Mas vamos lá. As 10 competências gerais da BNCC são conhecimento, onde vai se valorizar e utilizar o conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Essa competência está ligada mais às questões da cognição. Pensamento científico crítico e criativo, exercitar a curiosidade intelectual, utilizar as ciências como criticidade e criatividade. Isso aqui é essa competência 2. Ela liga aos dois aspectos, cognitivo e emocional, aguçar a curiosidade, ensinar através da pesquisa, não daquela pesquisa que o aluno vai lá no Wikipedia, copia, cola, ele entrega sem nem ajustar as margens da página, né? Mas de aguçar ele a ser um ser humano que faz perguntas inteligentes e que busca as respostas inteligentes, né? O repertório cultural, né, que aí é uma competência que está voltada para a valorização das múltiplas culturas que tem no Brasil, mas lá no curso 1 a gente percebeu que a forma como os conteúdos são dispostos, a forma como a gente vem interagindo, né, dentro da educação a partir da BNCC, acaba se supervalorizando um determinado grupo cultural em detrimento de outros, né? A comunicação, essa é uma competência que está no auge nesse momento de pandemia, onde nós estamos com um novo formato de educação, que é o ensino remoto, que vocês estão fazendo parte, né? Dominar diferentes linguagens, a escrita, a verbal, a tecnológica, né? Está sendo muito importante nesse momento e vai se tornar cada vez mais importante, né? A cultura digital, que é justamente isso que eu estou falando agora, né? E de forma ética, compromissada, crítica. Esses dias eu vi um vídeo na internet que os professores se queixando que os alunos entravam e de uma certa forma conseguiam estar mandando vídeo pornô durante a aula um para os outros e o professor não conseguia ver isso, né? Então é assim, é um universo. Nós precisamos estar preparados para poder lidarmos com esse processo de amadurecimento. Que se tem uma coisa positiva dentro da BNCC, é que ela nos ensina que da criança ao adolescente, esses níveis de desenvolvimento, de amadurecimento são diferentes. A gente precisa aprender a respeitar e conviver com esses níveis de diferença, né? É algo que está nas entrelinhas e que muitas vezes a gente deixa passar. O 6 é esse rostinho aqui de baixo do outro lado, tá, pessoal? Porque eu também fiz quando fiz a primeira leitura dessa imagem, fui dar 5 para 10, mas aí começa de baixo para cima, a segunda coluna. Trabalho e projeto de vida, né? Sempre está ensinando o menino a pensar no futuro de forma equilibrada, para ele não se tornar ansioso, e a projetar a sua vida, sua trajetória de sucesso através de todas essas outras competências, utilizando essas outras competências. A argumentação que vai, né, ter habilidades, o menino tem que ter habilidades para argumentar os seus pontos de vista, defender seus pontos de vista, à luz da ciência, à luz da comprovação científica, da pesquisa, à luz do entendimento de que o conhecimento do outro não é menor do que o seu, né? Nem é tão errado, mas apenas divergente. O autoconhecimento e o autocuidado, essa competência está muito ligada às questões emocionais, né? Porque a educação cada vez mais está absorvendo essa questão
do mundo corporativo, e o mundo corporativo hoje visa muito, né, absorver trabalhadores equilibrados emocionalmente. A empatia e a cooperação, nós vivemos num mundo muito individualista, e aí a gente tem uma competência presente na BNCC, né, que mostra que a escola tem que valorizar o convívio social, inclusive essa competência, pessoal, ela está muito ligada à educação infantil, que nós vamos já detalhar de forma específica, porque a educação infantil é o início do processo de socialização da vida estudantil e da vida em sociedade desse indivíduo. Né? Então, a empatia e a cooperação é uma das 10 competências gerais, é uma das que está bastante presente dentro da educação infantil. E a responsabilidade e a cidadania voltado para o agir crítico, coletivo, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, resiliência, determinação, usando de todas as outras competências. Né? Então, essas são as competências gerais. Eu falo de forma geral, porque no curso 1 a gente detalhou elas, né? E aí, se você quiser detalhes sobre essas competências, me chama para a escola de vocês, eu vou palestrar lá para vocês sobre ela. Ou então, pede para a gente colocar o curso 1 com matrícula aberta de novo, que eu vou adorar ministrar, tá, pessoal? Vamos lá. Ítalo, até agora, eu só fui aluno do curso 1 e percebi que até agora tu falou muitas coisas que tu já tinha falado no curso 1, porque elas eram precisas para falar, para a gente iniciar o nosso conteúdo sobre a educação infantil propriamente dito, tá, pessoal? O curso BNCC, aqui tem um erro de digitação, não tem CA, o curso BNCC, foco na educação infantil, ele vai ter uma carga horária de 180 horas aulas, por isso os trabalhos que eu vou passar para casa, eu já expliquei lá no grupo, quem não estava no grupo antes, né, ver essa questão. Ele tem início hoje, dia 15, nós vamos ter 2 encontros no mês de setembro, 2 encontros no mês de outubro, que são quinzenais, vocês têm 15 dias para entregar de um trabalho para o outro, e nós vamos trabalhar de forma específica a história da educação infantil. Isso nós vamos fazer nessa aula, é o que nós vamos trabalhar já, a partir do próximo slide. A educação infantil e a BNCC, o que mudou, a gente vai ver como a BNCC está estruturada, como ela pensa a educação infantil, como ela enxerga a educação infantil. E a partir do estudo das competências e habilidades da educação infantil em si, a gente vai ver as possibilidades, né, de como desenvolver a educação infantil. Então, vai ter essas três reflexões durante esses 4 encontros, vai ser muito bom. Tudo isso você vai encontrar aqui por 2 parcelinhas de R$40. Chama os amigos, que ainda dá tempo de entrar, vamos aumentar esse grupo, vamos incentivar as pessoas a estudarem, porque a criatividade, todas as competências da BNCC, eu fiz uma live tem alguns dias atrás, né, mostrando, né, um pouco sobre o que é inteligência emocional tão frisada na BNCC, né, e aí a gente tem que fazer alguma coisa por nós mesmos, e estudar é parte disso. Né? Então, coloquei esse slide aqui com a propaganda do curso, só para a gente arrematar, que aquilo são características gerais da BNCC. Agora sim, nós vamos mergulhar no universo da educação infantil, pessoal. Vamos para a frente. Então, o que é que nós vamos debater hoje? A gente vai debater o conceito de criança, a gente vai ver como surge a educação infantil no mundo e no Brasil, mais especificamente no Brasil, qual é o objetivo da educação infantil na atualidade. Nós vamos tentar responder essas 3 perguntas. Essas 2 primeiras perguntas, elas vão estar mais claras, né? Elas vão aparecer durante a minha conversa com vocês. Essa terceira pergunta, né, ela vai estar subentendida nos demais slides. Né? Então, vocês prestem atenção e deixem aí no comentário alguma dúvida ou fala no privado, tá? Se vocês não compreenderem. Vamos lá. O que é ser criança? Crianças que eu tanto amo, adoro. Não sei por que é que vocês insistem. Cheio o mundo de criança, né? Eu amo elas, mas acho que já tem criança demais, né? Só tomando água, que só que minha garganta tá mal, que eu já dei muita aula hoje. As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. E isto através das interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são próximas e com o meio que as circundam. As crianças revelam seu esforço para compreender o mundo
em que vivem, as relações contraditórias que presenciam por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida, o que estão submetidas em seus anseios e em seus desejos, né? Isso está presente, né, nas referências curriculares nacionais para a educação infantil, estabelecidas no ano de 1998, que foi incorporada pela BNCC. E esse trecho mostra como nós enxergamos as crianças hoje, né? A criança ela é vista como um indivíduo, né? Se ela é um indivíduo, ela tem individualidade, elas têm características próprias delas, da fase de vida delas, de quem elas são enquanto pessoas, né? Elas entendem o meio em que vivem e que se relacionam do jeitinho delas, elas manifestam a opinião delas do jeitinho delas e elas têm essas opiniões, claro que de acordo com a faixa etária de idade, o desenvolvimento cognitivo, e emocional que ela tem, pessoal. Por que é que eu estou trazendo esse conceito agora? Porque nós vamos ver daqui para frente que a criança nem sempre foi vista e entendida dessa forma. Muitas vezes a criança foi entendida o oposto disso aí, e suas individualidades não foram consideradas. Então, o primeiro ponto que nós, educadores, gestores e cuidadores da educação infantil, precisamos estabelecer, precisamos entender, é que a criança é um ser humano pensante e que tem características próprias, que devem ser respeitadas. Respeitadas não significa dizer que nós vamos sentar, aceitar tudo que elas fazem e obedecer, como tem algumas mães, professores, escolas fazendo, para não perder aluno, né? E aí a gente precisa entender esse comportamento para daí, quando a gente for fazer o plano de aula da gente, baseado na BNCC, a gente desenvolver propostas de trabalho que dê de conta desse universo tão particular, tão encantador e tão múltiplo que é o universo da infância, que é o universo da criança, tá, pessoal? É por isso que nós precisamos compreender a criança de acordo com esse conceito. E aí, só que a criança, a gente pode separar hoje duas visões do que é criança, do que é infância, né? Esse mapa mental bem bonitinho, preste atenção como é um mapa mental aí, que quem sabe eu não faço a construção do mapa mental para vocês no futuro. Vamos lá. Eu tenho a minha ideia central, que é a infância, e eu posso ver a infância de duas formas, através de um universo consensual, através de um universo mais voltado para o senso comum, em que a gente tem opiniões formadas sobre a infância que nós tivemos, sobre a infância que os nossos pais, avós tiveram e sobre a infância que as criaturinhas de hoje têm, né? Ou eu posso ver isso através de um universo retificado, corrigido, ampliado, melhorado pela ciência. Nós somos estudiosos, nós somos professores e precisamos enxergar, quando trabalhamos as crianças em sala de aula, não apenas através da visão do universo consensual, mas especificamente através do universo retificado. O médico não vai tratar a gente pensando apenas e só nos chazinhos que a mãe dele indicou para tratar a dor na barriga, a dor de cabeça. Ele até pode indicar isso como uma terapia extra, dentro do princípio de terapia holística, mas ele vai levar o princípio do conhecimento científico que ele aprendeu na faculdade para tratar a gente. Então, nós, professores, também precisamos ter essa profissionalização, enxergar a infância de acordo com esse universo unificado. Mas esse universo consensual, nós vamos ter duas opiniões a respeito do que é ser criança, do que é infância. A visão das mães, dos familiares e a visão nossa, enquanto professores. As mães sempre vão pensar que as crianças hoje não sabem mais brincar, né? Porque a referência de infância boa, alegre e positiva que nós temos é a nossa infância, que para ela já passou, né? Com certeza. A criança tem a cabecinha vazia. A mãe, os familiares, no ato de proteger, de cuidar da criança, de ver a criança como frágil, ela sempre vai achar que a cabeça da criança é vazia, que não tem ideias, que elas não pensam, que elas precisam ser ensinadas a fazer tudo isso. Nós sabemos que não é bem assim, pelo conceito que eu trouxe agora há pouco. A diferença entre a criança da creche e a que não fica há uma diferença, né? Entre a criança da creche e a criança que não fica na creche.
Para a mãe, a criança que não fica na creche, ela teve uma educação melhor, né? Porque foi ela que deu. Significa dizer que ela teve tempo de ficar com a criança, não precisou colocar na creche. E aí a gente vai ver hoje, tem um momento da aula que se fala só disso, né? Os professores vão ver as crianças, né? Elas não brincam mais como antes, que é bem ressonante a ideia de que ser criança que os pais têm, porque nós não podemos esquecer que nós também somos, nós não, você, né? Porque Deus me livre dessa má hora. Vocês são mães, vocês são pais e conhecem o universo da criança e acabam julgando, às vezes, enquanto professores, como familiares de criança, né? Vão sempre achar que ela tem a necessidade de carinho, vão saber o nível que a criança está, vão tentar nivelar a criança, o que é equivocado, né? Nós precisamos compreender que cada criança tem seu tempo de aprendizado e a diferença entre a criança da roça, da cidade, a gente vai sempre classificar, colocar as crianças em caixinhas. No universo retificado, a gente vai pensar a infância como algo que tem inexistência de um conceito único de criança, porque a gente vai saber que é diferente ser criança assim, na roça, na cidade, de família rica, de família pobre, o que é ser uma criança negra, o que é ser uma criança branca, principalmente dentro do espaço escolar, né? O que é ser uma criança que tem acesso à arte, à alimentação saudável e outra que não tem, né? A criança ela é sim um ser produtor de cultura, existe uma cultura infantil, né? E essa cultura infantil está alicerçada nos gostos, nas tendências, né? Em que as crianças estão inseridas. A diferença de gênero, de etnia, de cultura, de história, de classe social, que é o que eu colocava até agora. E o mais importante de tudo, anotem isso, que isso é questão inclusive de concurso. A infância é vista a partir de hoje, a partir de um ponto de vista histórico e de direito. A criança hoje é um sujeito histórico e de direito, que a gente compreende que ela tem uma história relacionada à infância, que tem uma legislação que a defende, no caso do Brasil, o ECA, né, que a defende, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, a criança, quando ela passa a ser vista como sujeito histórico e de direito, ela passa a ser uma categoria social e ela passa a ter necessidades daquela categoria, que a gente precisa respeitar, compreender, refletir, ter um posicionamento crítico enquanto profissional para daí decidir como nós vamos agir enquanto docentes que atuam na educação infantil. Porém, nem sempre foi assim. Nós nem sempre, né, entendemos a criança, enxergamos a criança como um ser histórico e de direito que tem necessidades que são específicas daquela fase. No século XII, né, a criança era tratada e representada como uma adulta em miniatura. Ela se vestia, ela se sentava à mesa, ela participava da conversa dos adultos. Inclusive, era muito comum a prática do casamento entre herdeiros, né, ainda enquanto crianças, mesmo que as crianças fossem ter uma vida conjugal apenas quando cresceram, mas já se fazia o casamento. Então, no século XII, a criança não era vista as necessidades da infância. Não existia infância, o conceito de infância. Não existia essa ideia de que a criança precisava brincar para se desenvolver, mas ela precisava ter as mesmas atitudes do adulto para poder amadurecer. No século XIII, a criança era pública e considerada como parte da família que garantia sua continuidade. Então, a criança ainda aí no século XIII não tinha suas necessidades reconhecidas e só existiam para procriar o nome da família. No século XVI, já 3 séculos depois, começam os primeiros sinais de mudança na concepção da infância. A preocupação com a preservação da vida da criança. Começa a ideia de ter que cuidar e de se enxergar que os nossos filhotes são os filhotes mais frágeis do reino animal. Aí você percebeu, uma vaca pariu, o bezerro já nasce andando, já procura alimentação junto à mãe, né? Já berra, já tem uma independência. Nós não. Nós somos pariu, se não cuidar, morre ali, né? Onde foi parido, né? Então, no século XVI, a criança já começa a ser percebida através dessa fragilidade. No século XVII, começa uma preocupação com a contradição entre a perpetuação da linhagem e o desejo de viver,
determinando modificações nos comportamentos familiares na sociedade. Começam a haver algumas alterações na forma de ver a criança, não só como continuidade da família, mas dando, né, margem ao crescimento das preocupações que surgiram no século XVI. No século XVIII surge o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, cujo pensamento revela que a mente infantil opera diferente da do adulto, com a estrutura peculiar. Só que, pessoal, esse pensamento de Rousseau, ele não vai se dar porque Rousseau era bonzinho, não. Ele vai se dar porque no século XVIII, sobretudo na Inglaterra, né, estava havendo uma grande mudança na estrutura da sociedade. Estava acontecendo a primeira revolução industrial, metade do século XVIII para frente, né? E aí o comportamento do homem, a forma como o homem vivia, passa a ser diferente. O homem sai do campo, passa a viver na cidade com maior intensidade lá. E aí, pessoal, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma preocupação em colocar um espaço que atenda às necessidades dessas crianças que são frágeis, que nos séculos passados já foi entendido que elas eram frágeis. Né? Então, começa no século XVIII a se pensar a criança como alguém que precisa de cuidado especial. Mas ainda nós não tínhamos o conceito de infância totalmente formulado, ainda nós não tínhamos as necessidades básicas da criança, né, sendo pensadas. Ela passa a começar a deixar de ser um adulto em miniatura e passa a começar a figurar como uma categoria social que precisa ter suas necessidades pensadas. Né? Então, Jean-Jacques Rousseau é um filósofo de relevante importância para o pensamento pedagógico. Rousseau rompeu com a ideia de que as crianças representam adultos em miniaturas, propondo respeito a essa etapa de vida da criança. A criança não deve produzir os moldes de um adulto, como eram as propostas educacionais da época. Então, olha, nada a ver. Rousseau vai propor a valorização da infância e suas peculiaridades. Os males da vida em uma sociedade é que corrompem o homem e o desviam de sua natureza, transformando-o em um ser egoísta, cheio de conflitos. Então, para Rousseau, a criança era vista como sinônimo de pureza, que precisava ter essa pureza pensada e que precisava ser trabalhado para se tornar um adulto coerente com os princípios éticos, estéticos, filosóficos da sua sociedade. É algo bem parecido com o que a BNCC trabalha hoje. A educação para Rousseau era o grande responsável na valorização de sua natureza e a promoção do desenvolvimento harmonioso na sociedade. O filósofo propôs uma educação com ênfase na curiosidade, que é uma das coisas que está muito presente na BNCC hoje. Né? 18, 19, 20, 21, 4 séculos depois. Né, pessoal? Isso está presente. Então, a obra de Jean-Jacques Rousseau influencia o pensamento pedagógico até os dias atuais. A liberdade dos sujeitos aprendentes, sem descuidar dos necessários limites impostos pela convivência social. Do ponto de vista de Rousseau, o homem educado seria caracterizado pela vontade consciente que a manteria autônomo, tanto frente aos determinismos naturais quanto às imposições sociais. Que isso é um princípio filosófico muito presente na BNCC hoje, tá, pessoal? Então, essa defesa Rousseau fez lá no século XVIII. Diante disso, como é que fica, né, como é que se estruturou a educação infantil no Brasil e no mundo? Então, a gente viu que levou 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 séculos para começar a pensar no conceito de infância, começar a pensar nas particularidades das crianças que hoje nós tanto falamos. Então, existia a educação infantil. O que era que existia no lugar da educação infantil? É o que a gente vai tentar responder daqui para frente. Então, 1737, século XVIII, de quando Rousseau começou a pensar a infância como sendo uma categoria social, até o século XXI, ano de 2020,
Pandemia do coronavírus, aulas remotas e a tecnologia, muita coisa se passou para que a educação infantil nascesse, crescesse, se transformasse, se adequasse e passasse a ser educação infantil de fato, né? Aí nós temos uma linha do tempo que vai do ano de 1737 aos dias atuais, né? Onde nós vamos ter vários fenômenos, né? Como a roda dos expostos, a escola de tricô, até a conquistas mais recentes como a Constituição Federal, a LDB, o ECA, né? E essa questão da aerotecnológica tão atual, tão badalada para a gente agora. De lá para cá, muitos eventos se sucederam para que a educação infantil, para que as crianças fossem pensadas dentro do espaço escolar, né, e para que vocês precisassem se repensar como professores. Vocês vão ver que nossos antecessores, é preciso conhecer a história, porque os nossos antecessores, eles trabalharam, eles sofreram muito para ir rompendo. De 737 para 767, há uma ruptura entre o que é cuidar da criança, né? Porque se a gente for pegar a roda dos expostos, a escola de tricô e a escola infantil até 1816, não existia educação infantil, existiam espaços de cuidados da criança, né? E aí eu vou explicar já já por que disso, né? Que aí a gente vai ver daqui para frente, cada quadradinho desse aí a gente vai ver um pouquinho do que foi construído na época, tá certo? Bola para frente, tá já terminando para vocês se cansarem muito. Vamos lá. Em 1737 surgiu um mecanismo babado chamado Roda dos Expostos. O que eram as Rodas dos Expostos? Foi a primeira iniciativa de assistencialismo à infância. Era um local onde as crianças indesejadas eram deixadas na roda sem que ninguém soubesse sua identidade. Geralmente essa roda estava ligada ou à igreja diretamente, à igreja matriz dos vilarejos, das pequenas cidades. Era um mecanismo tipo, né, vocês que têm um pouco mais de idade, não que tenha sido da minha época, porque eu vejo muito vídeo no YouTube, então o baú da felicidade, né, quando o Silvio Santos rodava, lá. Então, era um mecanismo parecido com aquele, onde mães solteiras, mães pobres, que não tinham condições de criar seus filhos, depositavam a criança no período da noite, girava e essa criança ia lá para dentro das casas de misericórdias ou da igreja e iam ser acolhidas e cuidadas. Algumas delas tinham a sorte de ser adotadas, outras, coitadas, de ser cuidadas e instruídas pela igreja o resto da vida, né, até terem possibilidade do autossustento. Então, as rodas de exposto foram o primeiro mecanismo, a primeira iniciativa de cuidar de crianças em grupo. Não era educação infantil, o objetivo não era o desenvolvimento cognitivo, o objetivo não era o desenvolvimento emocional, como nós temos hoje na BNCC. O objetivo era apenas acolher e cuidar. O mesmo acontece em 1767, quando a escola de tricô do tricô foi fundada. É babado. Vocês que fazem crochê, que marcam paninho lá no Ponto Cruz, vão adorar. Olha só como era. Fundada pelo padre Oberlin, na França, e sempre ligada à pedagogia tradicional, à pedagogia cristã, né, judaico-cristã. Né? A escola do tricô, ela surgiu na França, que consistia em uma instituição onde as crianças iam para brincar, enquanto a professora ficava fazendo tricô lindamente. Aí tem essa fotinha de baixo aqui, ó, tá vendo? Um monte de heresia arrudeando, uma racha que passava o dia todinho tricotando e olhando se o menino não estava se matando, estava morrendo, estava sofrendo. Por que isso acontece? 67 já é a segunda metade do século XVIII. Né? O século XVIII é o início das revoluções industriais. A família toda sai do campo e tem que trabalhar para dar de conta do sustento da vida da cidade, que é um pouco mais caro. Naquela época não tinha televisão, não tinha camisinha, não tinha o comprimidinho do posto de saúde para quando você esquece de tomar e engravida, botar a culpa no comprimido que não serve, que é feito de farinha. Né? Não existia nada disso. Então, os pais fruviavam de noite, trabalhavam de dia, nascia um menino com 9 meses. 10 meses depois nascia outro. As crianças eram numerosas e toda a família tinha que ser
que ir para o mercado de trabalho. Muitas vezes tinha-se os filhos justamente para que com 10 anos de idade ele já começasse a trabalhar e ajudar no sustento. Então, até chegar aos 10 anos de idade, o zero aí tem que ficar em algum canto para todo mundo trabalhar. Então, cria essas escolas de tricô. Né? A escola infantil, né? A primeira escola infantil, ainda com um olhar muito de cuidar da criança, de ocupar o espaço da criança, o tempo da criança ali, não de desenvolvê-la, né? Vai ser fundada por Robert Owen, inclusive tem muitas escolas, principalmente particulares, que tem esse nome de Robert Owen, porque ele foi um pensador, né, um pedagogo famosíssimo, né, que começou a pensar numa escola voltada para a criança, né, numa escola que desenvolvesse a inteligência, a instrução, porque Robert Owen acreditava que o desenvolvimento social estava atrelado ao desenvolvimento intelectual dos indivíduos. Né? Então ele iniciou várias reformas sociais na Europa e inseriu a primeira escola infantil. Né? Uma delas foi a ideia mínima para começar a trabalhar, que passou a ser de 10 anos de idade. Antes, o menino teve condições de carregar um pezinho, já trabalhava. A partir de Robert Owen e sua escola infantil, começa a se pensar. Né? Robert Owen é esse cara bonitão aqui, porque eu casava com ele, belíssimo, né? Tá vendo? Robert Owen, ele começa a disseminar a ideia de que até os 10 anos de idade a criança não poderia trabalhar, mas sim brincar e assistir aula, que hoje não é mais um pensamento, isso é um direito da criança, né? E nós não podemos negar, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 1873, o primeiro jardim de infância é fundado no Brasil, em Campos, em São Paulo, e serviu como projeto piloto para outras instituições ao longo do Brasil. Aí, em 1863, a gente já vai pular quase, o século XIX, né, o final do século XIX. Muita coisa está acontecendo no mundo, muitas transformações advindas da segunda Revolução Industrial, e aí a gente entra no século XX. O século XX é marcado por várias reformas educacionais, sobretudo aqui no Brasil, e por diferentes, né, pensamentos em relação à educação das crianças. A educação da criança pequena passa a ser de domínio privado para o público. Todas essas escolas que vêm até 1873, ela é pensada para a classe trabalhadora, mas ela é paga, ela é particular. Quando é no início do século XX, da década de 20 por diante, né, aqui no Brasil, a educação das crianças deixa de ser uma obrigatoriedade, na verdade, deixa de ser uma prioridade das escolas particulares e passa a ser uma obrigatoriedade do Estado, principalmente depois de 34, com a eleição de Getúlio Vargas, que vai definir os rumos da industrialização do Brasil, e ele já previa que as mães iam ser mães trabalhadoras, então precisava de um local para despejo e cuidado das crianças. Daí nasce a ideia das primeiras creches no Brasil, né? E aí, pessoal, é um local de despejo mesmo. Nessa época, no Brasil, só se pensava no lugar para cuidar da criança enquanto a mãe trabalhava. Né? Aí organiza o primeiro congresso de proteção à infância. Nessa época começam a surgir os debates, né, a respeito dos direitos da criança, da necessidade de aprendizagem na fase correta, mas isso não passa de discussões. Né? Destacam-se duas importantes instituições fundadas durante esse período. A Casa dei Bambini, fundada na Itália, né, por Maria Montessori, que também é uma referência dentro da educação, inclusive tem escolas, né, a Escola Montessori, que tinha como objetivo a valorização das capacidades cognitivas da criança, estimular o desenvolvimento cognitivo, a inteligência, a capacidade de raciocínio, né, e o Infantário, que foi fundado na Inglaterra por Margaret MacLean, que tinha uma das preocupações com as condições insalubres das crianças daquela época, que muitas vezes as familiares levavam para as fábricas que não tinham condições nenhuma de trabalho e tal. Sua proposta era voltada para a criação e para a imaginação. Aqui a gente já vê o desenvolvimento cognitivo sendo estimulado a partir do princípio da imaginação da criança, que é algo que a gente sabe hoje que é positivo. Então, tanto no Brasil quanto no mundo, o início do século XX foi marcado por transformações do ensino para crianças,
A Europa, bem avançada, já falando de desenvolvimento cognitivo, de usar a imaginação como recurso para a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual das crianças, e a gente debatendo os galpões que ia deixar as crianças, enquanto o povo ia trabalhar no início da industrialização. Mas, enfim, a hipocrisia. Mas vamos lá. Os anos 30, Mário de Andrade, né, o escritor, foi importantíssimo no desenvolvimento da educação nova, né, da nova educação no Brasil, que vai propor reformas na educação brasileira, reformas essas que não acontecem como ele previa, mas, enfim, né, ele assume o Departamento de Cultura e começa a estruturar parques infantis que oferecia atividades para crianças de 3 a 6 anos de idade e de 7 a 12 fora do horário escolar. O famoso contraturno aí surgindo nos anos 30 e você achando que é invenção da atualidade, a última bolacha do pacote. Aos 40 anos, nos anos 40, Vargas intensifica a legislação e ele diz que todos os estabelecimentos que tivessem mais de 30 mulheres trabalhando, lembrando que a mulher ela é vista como a única culpada, né, nem como responsável, como a única culpada pelo processo reprodutivo, né, então tá aí o pensamento. Se tivesse 30 mulheres trabalhando, deveria existir uma creche no local do trabalho. Né? Infelizmente, isso até hoje não existe. Né? Nos anos 50, vai mudar bastante. Por quê? Nos anos 50, as teorias psicanalistas e higienistas, né, elas vão começar a entrar no universo da educação e vão desenvolver o discurso da relação entre mãe e filho como sendo essencial ao desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, intelectual do indivíduo. Quando eles defendem essa ideia, né, os teóricos passam a defender a creche como um mal necessário, que a creche prejudicaria esse desenvolvimento, porque essa relação mãe e filho estaria sendo rompida muito cedo e a criança ia ter déficit na aprendizagem, ia ter déficit no seu desenvolvimento. E aí muitas discussões começaram a ser travadas sobre o papel da creche. Fecha ou não fecha a creche? Tem ou não tem a creche? A creche é ou não é boa? Né? E aí começaram a surgir organismos nacionais e internacionais de defesa da criança e do adolescente. Isso é muito importante para que daí, lá anos depois, 50 anos depois, a gente comece a pensar a educação infantil a partir das premissas defendidas pela LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência à Criança, a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas pela Infância, né? Tem uma época, agora dos anos 90 para os anos 2000, né? Que o selo Unicef, né? Que era os municípios que conseguiam zerar a taxa de mortalidade infantil, ter cuidados essenciais com a educação das crianças, né, e tal. Então a Unicef é um organismo internacional de estímulo, sobretudo aos países não desenvolvidos como nós, de cuidar das suas crianças de maneira correta. E a ONEP, que é a Organização Mundial da Educação Pré-Escolar. Gente, aqui a educação infantil ela começa a ganhar um formato mais consistente, pensado no nível internacional, porque ainda não é educação infantil, mas a ideia de pré-escola vai começar a existir. Minha gente, 1950, eu fiz educação infantil nos anos 90, né? Porque eu sou de 90. Então, do final dos anos 90 eu estava fazendo educação infantil. E aí ainda se falava em pré-escola, 40 anos depois. Né? Então, para você ver como essa ideia de pré-escola ficou fixa na mentalidade das pessoas, dos educadores e dentro do sistema educacional. Nos anos 60, começou a se pensar uma educação compulsória. As políticas educacionais eram voltadas para sanar as questões condizentes ao fracasso escolar no primeiro grau. O que é que acontecia, pessoal? O menino chegava à ideia de creche, né, lá nos anos 50, como algo como mal necessário, como algo ruim. Começou a ganhar o cenário do imaginário popular. As crianças não faziam pré-escola, que na época não era educação infantil ainda, não faziam pré-escola, já entravam para ser alfabetizadas nos anos mais avançados da escola. O sistema público era precário mais do que é hoje, não tinha políticas de desenvolvimento da educação pública como tem hoje.
o menino não se dava bem e aí começou a surgir a ideia de fracasso escolar. É porque o desempenho cognitivo dos meninos no que hoje é o ensino fundamental 1 não era bacana, e aí começou a surgir a ideia de que a pré-escola era necessária, né, como uma educação compensatória, como uma educação que fosse ajudar no melhor desempenho desses alunos. Só que, minha gente, quem fez aquele curso de avaliação comigo lá em Caririaçu, lembra que essa ideia de fracasso escolar está atrelado, né, às questões da forma como nós avaliamos as crianças, né, que é muito numérica, né, e aí sabe que essa ideia hoje já caiu por terra, tá? Em 70, os movimentos sociais, eles começaram, mesmo estando na ditadura militar, né, eles começaram a reivindicar uma educação infantil, a reivindicar a construção de creches, né? O MEC ele vai lançar pela primeira vez a coordenação da educação pré-escolar em 1977, e aí começa a ganhar corporeidade, o que hoje é educação infantil, né? Em 80, nós vamos ter a redemocratização do Brasil, os militares são expulsos, né, do poder. A Constituição de 1988 é colocada em vigor. Nos anos 90, mais especificamente de 94 para 96, surge a Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira, né? Na perspectiva da Constituição Federal, determina que a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Então, veja só, pessoal, do século XVIII, de quando a criança passou a ser considerada um ser que precisa de cuidados especiais de acordo com aquela faixa etária de vida, para o final do século XX, é que no Brasil vai começar a ter a educação infantil como uma etapa da educação, que a pré-escola era um espaço de cuidado. Quando eu tenho a LDB e a Constituição e a LDB, é que eu vou ter a educação infantil como uma etapa formativa. E no século XX está a era tecnológica, né? Que é a era que nós vivemos, né? Os 12 primeiros anos desse século, né? 6 anos atrás. Percebemos uma nova tendência para as políticas de atendimento à infância, não mais marcadas pelo assistencialismo, que é a questão do cuidado, mas sim pela inovação tecnológica. E é evidente ainda que esse acesso às novas tecnologias da informação e comunicação estão mais presentes na realidade de nossas crianças. Esses dias eu cheguei na casa de uma amiga minha, que eu acho que no infantil 3, infantil 4, mais ou menos, de duro para a televisão, e a tia dele vestida feito uma louca, gravando um vídeo, né, para poder continuar as aulas da educação infantil. E aí a gente vem com o desafio de ter uma educação tecnológica em época de isolamento social e de instalação e desenvolvimento da BNCC no cenário da educação infantil e do ensino fundamental 1 e o ano que vem nós do ensino médio, né? Então é um desafio gigantesco. E aí, pensando nisso, pensando em toda essa trajetória histórica, a BNCC, né, comunga todos esses eventos históricos e pensa: a educação infantil é uma etapa do desenvolvimento cognitivo, da aprendizagem, da educação brasileira, dos brasileirinhos, né? Nela é garantido os direitos à aprendizagem e desenvolvimento. Quais são os direitos? A criança ela vai aprender a conviver, ou seja, a socializar-se. Nesse processo de convivência, ela vai aprender a brincar, partilhando, e a brincar de forma individual, para também se desenvolver como indivíduo autônomo. A participar daquele momento, porque lá na frente ele tem que ser um adulto participativo do seio da sociedade, política e economicamente. A explorar, descobrir o novo, a aprender a partir da descoberta, porque lá na frente, no Fundamental 1 e no médio, vai se ensinar através da pesquisa, a expressar, porque ela precisa aprender a dizer o que está sentindo, o que não está sentindo, porque lá na frente ela tem que aprender a defender suas ideias de forma respeitosa e democrática, e a se conhecer, porque lá na frente ela vai ter que dar de conta do monte de emoções, dos pais que brigam,
dos irmãos que brigam, do alcoolismo, das drogas, da tecnologia. Então, ele tem que se conhecer para saber os seus limites. Então, tudo isso a criança ela vai começar a desenvolver na educação infantil. Esse conhecimento ele vai ser distribuído em campos de experiências. Se lá no Fundamental 1 nós vamos ter áreas de conhecimento, aqui nós vamos ter campos de experiência, porque na educação infantil eu não vou estudar, eu vou experienciar, eu vou viver para poder aprender. Aprender a conviver através da minha relação do eu consigo mesmo, com o outro, com nós. Aprender a sentir o próprio corpo, a gesticulação, os movimentos, né? Aquela história da lateralidade, da direita, da esquerda, entra aí. Né? Eu vou aprender traços, sons, cores, formas, onde elas se encaixam, o que elas significam. Quando eu estou trabalhando lá no infantil, educação no trânsito, né? O semáforo, eu estou trabalhando isso. Oralidade e escrito, tem que sair do infantil, sabendo alguma coisa, né? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Assim, a BNCC pensa a educação infantil. Né? E a educação infantil está dividida em 2 momentos. A creche, que vai atender dos 0 aos 3 anos e 11 meses, em 2 fases. Né? Bebês e crianças pequenas, onde o cuidado e esses campos de experiência são diferentes. E a pré-escola, crianças pequenas, que são de 4 a 5 anos e 11 meses, pessoal. Então, essa estrutura, são esses campos do conhecimento, da experiência, né? São esses direitos da aprendizagem que nós vamos desdobrar nas próximas aulas, tá bom, pessoal? E aí, para encerrar minha aula, já tem mais de 1 hora de aula, eu espero que vocês tenham paciência de chegar até aqui, né? Nós vamos ter um trabalhozinho, o trabalho 1, que será dividido em 3 etapas. Eu vou mandar um texto pelo WhatsApp, um PDF, vocês vão ler, vão tentar compreender, se tiver dúvida, fala comigo. E vão construir um mapa mental. O que é um mapa mental, pessoal? É tipo nesse esquemazinho aqui, onde eu tenho uma ideia central, a educação infantil, e vai dizendo como a educação infantil está organizada. O texto vai falar do conceito de crianças, tá, pessoal? Ao longo da história. Então, vocês vão colocar lá como ideia central, conceito de infância. Aí puxa uma setinha. Né? Lá no século XIX, a criança era vista assim, assim, vai puxando os setas, até formar o mapa conceitual. Quando o mapa conceitual estiver formado, vocês vão postar lá no Instagram de vocês, nos stories. Quando estiver postando, marca meu arroba ítalo.bandeira e @imec. Eu salvo e corrijo. Ah, Ítalo, mas eu não tenho Instagram. Pois deveria ter, meu amor. Porque as redes sociais consomem um tempo danado da gente se a gente não souber utilizar. Mas nós somos professores da era tecnológica que estamos passando por um ensino remoto e você não tem uma rede social, faça sua rede social. Adicione o IMEC, que fica por dentro de todos os cursos, e me adicione, que vez ou outra eu faço uma postagem interessante. Nem que seja uma foto bonita minha, para vocês admirar. Mas vamos lá. Se você não tiver Instagram, não quiser ter Instagram, né, você vai mandar para o meu WhatsApp e eu realizo a postagem. Esse é o trabalho 1 de vocês, tá, pessoal? No mais, eu quero agradecer bastante todos que chegaram até o final da aula, tá? Amando estar podendo estar com vocês aqui novamente, mais um curso, e já adianto para vocês. No mês de outubro, nós vamos encerrar o curso da BNCC e vamos fazer um curso sobre planejamento escolar baseado na BNCC. Minha gente, esse curso de planejamento escolar tá baratíssimo. Vão ser só 2 encontros. Eu acredito que ficou no valor de R$ 25, mas eu vou ver com o Giovanni direitinho e boto no grupo para vocês. Mas é um curso assim, que eu preparei com muito cuidado. E em novembro nós vamos ter o curso sobre inteligência emocional. Gente, eu estou preparando esse curso com muito amor. Queria ter dado ele de forma presencial e até posso dar ele quando isso tudo passar, mas a gente vai aplicar uma versão dele no formato digital, tá? Só adiantando para vocês que até o final desse ano eu vou estar ofertando esses cursos. Ano que vem eu estou programando algumas mudanças profissionais. Para mim, eu não sei se eu vou ter a possibilidade de ofertar esses cursos. E aproveitando que os custos são menos, eles vão ficar muito baratinhos, né, para vocês fazerem. Então, invista na carreira de vocês, tá, pessoal? Cheiro, gratidão, aquele abraço de longe e até o próximo encontro.